Pelo privilégio de estar com vocês hoje à noite. I bring greetings from the Trinitarian Bible Society. Eu trago saudações da Sociedade Bíblica Trinitariana. And also from the church that I pastor, a Reformed Baptist Church in Westminster in London, England. E também da igreja que eu pastoreio, a Westminster Baptist Church, a igreja reformada lá em Londres. And so I hope this evening, as we look at the question of the canon, we're going to look at really the basis for our Bibles. Então hoje à noite, ao olharmos o tema do cânon, nós vamos ver a base da nossa Bíblia. And I'd like to begin by asking the question, what is the Bible? E eu quero começar com a pergunta, o que é a Bíblia? It is something that is so central and important to our Christian faith. É algo que é tão central para a nossa fé cristã. But we may not have given much thought about how it came together and how we came to have it translated for us today. Talvez não tenhamos pensado em como ela se formou e como que é importante para nós hoje. And so one of the first things we read in Scripture about the Bible is that it is inspired by Almighty God. Uma das primeiras coisas que nós lemos sobre as Escrituras é que elas são inspiradas por Deus. And this is a very important thing, and we read it in 2 Timothy chapter 3 and verse 16. É uma coisa muito importante que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3. And where we 2 Timothy chapter 3 and verse 16. 2 Timóteo 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. And the first thing we see here is that there is something that has been given by inspiration of God. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós temos algo que nos foi dado pela inspiração divina. This is revelation in a special category. É revelação divina numa categoria especial. Theologians like to talk about general revelation, where creation and the things around us reveal to us there is a God. Os teólogos gostam de falar da revelação geral, onde nós vemos pela natureza a existência de um Deus. But in the scriptures we have special revelation from God. Mas nas Escrituras nós temos revelação especial de Deus. The word inspiration has the sense of God breathed. A palavra inspiração tem o senso de dado pelo sopro de Deus. And you'll notice at the beginning of verse 16 it says all scripture. E aqui nós vemos no início da passagem, em verso 16, toda a Escritura. This clarifies for us, is it talking about just general vocal words that are spoken or something that is written on a page? E aqui nós já vemos uma distinção. É aquilo só que foi falado ou aquilo que foi escrito numa folha? It says all scripture, which has the meaning of something written or graphe in the Greek. Toda a escritura, então, tem a ver com algo que foi escrito. No grego é o graphe, de onde vem escrita. It refers to writings. Se refere, então, a aquilo que foi escrito. And so the scriptures reveal to us in this verse that God has given an inspiration that was special revelation in writing. Então, aqui nós vemos que Deus nos deu revelação especial que foi, então, escrita. And then we must connect this with how did this come about that we have something in writing to 2 Peter chapter 1 and verse 20. Então nós temos que conectar isso, vendo que Deus nos deu algo por escrito, com 2 Pedro. 2 Peter chapter 1. 2 Pedro capítulo 1. Verse 20 and 21. Versos 20 e 21. It says, knowing this,
that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake, as they were moved by the Holy Ghost. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. In the context, Peter is telling the believer we have a more sure word of prophecy than just the random thoughts of a man. Aqui Pedro está falando então que nós temos uma palavra mais firme do que apenas palavras que foram ditas por homens. The scriptures that we have were given by inspiration of God, and they didn't come to us by a private interpretation of an individual. As escrituras que nós temos nos foram dadas pela inspiração de Deus e não são só pensamentos aleatórios. But the writers of scripture wrote as the Holy Spirit was upon them. Os autores das escrituras humanas escreveram à medida que foram guiados pelo Espírito Santo. And in their own style and in their own manner, the Lord breathed out his words so that we might have the scriptures. Utilizando o seu próprio vocabulário, utilizando o próprio estilo de cada autor, Deus soprou as palavras. And so we find in the Second London Baptist Confession, E nós encontramos na Segunda Confissão de Londres, it tells us of the Old Testament in Hebrew, nos fala do Antigo Testamento em hebraico, which was the native language of the people of God of old, que é a língua natural dos santos de antigamente, and the New Testament in Greek, e o Novo Testamento em grego, which at the time of writing of it was most generally known among the nations. que foi a língua mais conhecida entre as nações no momento que o Novo Testamento foi escrito. And the confession says, being immediately inspired by God. E a confissão diz, sendo imediatamente inspirados por Deus. That word immediately is very important. Essa palavra imediata é muito importante. It has the sense that there's not a delay there. Não tem uma ausência de tempo. Immediately inspired by God, and it continues, and by his singular care and providence, kept pure in all ages. Imediatamente inspirados por Deus e cuidados por Deus através dos séculos. And are therefore authentical. E são então autênticas. And so we have this helpful instruction from the confession drawn out from the verses that I've shown to you. Então nós temos esta confissão que realmente nos ajuda a entendermos esses versículos. That we have in Hebrew and Greek that which is inspired by Almighty God. Que nós temos no hebraico e no grego aquilo que foi inspirado por Deus. And so we have set forth before us the matter of inspiration. Então nós temos perante nós a questão da inspiração. So we have the Lord inspired his word, but what books do we have that are inspired? Então nós temos os livros que foram inspirados, mas quais livros foram inspirados? Who establishes them? Quem é que estabelece os livros que são inspirados? And this was a very important matter at the time the confession was written. E essa foi uma questão muito importante no momento que a confissão foi escrita. There were still debates going on with the Roman Catholic religion. Ainda estavam tendo debates com o catolicismo sobre isso. About the inclusion of the Apocrypha. Sobre a inclusão ou não dos livros apócrifos. And the position that would be the Protestant position, e a posição protestante, or the Reform position, ou a posição da reforma, is that the canon of Scripture, the books of Scripture, é que o cânon das Escrituras, os livros das Escrituras, are not recognized and determined by councils. Não são reconhecidos e determinados por conselhos, but they were inspired and became canon when the book was written. They were immediately inspired. Mas foram inspirados e dados, a inspiração é dada no momento que o livro foi escrito e dado.
The point is this period of time. It isn't the case that Scripture, Old or New Testament, was written and then the church later came along and said, well, we'll make this a canonical book. A questão é o período de tempo. Não é que a igreja depois veio e estabeleceu, dizer, nós vamos fazer esses livros canônicos. It is somewhat self-evidencing, but the book, as soon as it was written, because it was inspired by God, was canonical. É auto-evidente. No momento em que o livro foi escrito, ele é canônico. And we get an indication of this in Romans chapter 16. E nós vemos isso em Romanos 16. In Romans 16, verse 25 and 26. Romanos 16, where we read, "Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but is now made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith." Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. And so the inspiration of Scripture comes to us in this passage through the prophets, and we would say the apostles, as they're inspired by God. Então nós vemos que a inspiração, através desses versículos, nos mostra aqui no verso 26, que fala das escrituras dos profetas. And that is how a book is canonized or become canonical. Então nós vemos que é assim que um livro é considerado canônico. It's very interesting to note both the Roman Catholic and Eastern Orthodox Church argue that infallible authority is needed to determine the canon. Interessante que tanto a Igreja Católica como a Igreja Ortodoxa, elas dizem que precisa de uma autoridade para dizer se uma escritura é canônica ou não. And both would say they are the ones to decide that. E ambos dirão que eles são autoridade para determinar isso. But if you look at their traditions, mas se você olhar as suas tradições, there isn't even a consistency of the books they recognize as the canon. Não há nenhuma consistência nos livros que eles consideram canônicos. Whereas the Protestant view has been, mas a visão protestante tem sido, the canonical text, as the prophets were inspired and delivered it, o livro canônico são aqueles que foram recebidos no momento que foram escritos, is taken up by believers. E recebido pelos crentes. Time doesn't permit me to go into heavy detail. O tempo não me permite entrar em detalhes profundos. But you find in about AD 70, mas nós encontrar que em 1870, the books that we have in our Bible today, in the Protestant Bible, anos 70 depois de Cristo, AD 70, os livros que nós temos em nossas Bíblias are the ones that early ancient believers were holding to. São os mesmos que os crentes da primitiva tinham. Some of you may have heard of an ancient believer called Athanasius. Talvez tenham ouvido falar sobre Ataneu. And in some of his writings you'll find the exact canon of scripture that we hold to now is there in his writings. Ataneu, Atanásio, mas lá você encontra a lista dos livros que nós temos como inspirados. Canonization is an immediate process. Cânon é um processo imediato. It may take time in the Lord's providence for them to be regarded as canonized. Talvez tenha demorado um pouquinho para reconhecerem, but they are not determined as canonized at a later date. Mas não são determinados como canônicos numa data posterior. And so we find in paragraph 2 of chapter 1 of the confession, então na confissão of the Second London Baptist Confession, da confissão de Londres, the passage, chapter 1 paragraph 2, capítulo 1 parágrafo 2,
we read under the name of Holy Scripture or the Word of God written, nós encontramos que debaixo da palavra de Deus que foi escrita, are now contained all the books of the Old and New Testament, agora estão contidos todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, which are these, and it then lists exactly the books. que são estes, e lista os livros. And then at the end it says, all of which E diz no final, então, todos os quais are given by the inspiration of God foram dados pela inspiração divina to be the rule of faith and life. para ser a regra de fé e prática. One of the great blessings we have to see the books that are canonical is the Scripture's self-testimony. Uma das maravilhas que nós vemos desses livros é a autoatestação destes livros. We find Scripture quoted numerous times Nós encontramos as Escrituras sendo citadas inúmeras vezes, within itself. dentro dela mesma. Even in the Old Testament, we find it referring to itself as the book in Psalm 40, verse 7. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos ela se referindo a si mesma como, por exemplo, o livro, como em Salmos. Or passages such as Galatians 3, verse 10, where it speaks of the book of the law. Ou em Gálatas 3:10, que fala sobre o livro da lei. And when the Lord Jesus Christ quoted Scripture, E quando o Senhor Jesus Cristo ele citou as Escrituras, you remember he often said, "It is written." ele sempre dizia, está escrito. Such was his confidence in the Esta word. era a sua confiança na lei. And so we find that there is recognition of the New Testament and Old Testament in Scripture. Então nós vemos que há um reconhecimento tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento nas próprias Escrituras. The Old Testament is broadly accepted in its book structure apart from the Apocrypha. O Antigo Testamento ele é aceito na sua estrutura completa, a parte dos livros apócrifos. But let me just give an example of, in the New Testament, how the Scripture self-attests. Mas deixa eu dar um exemplo no Novo Testamento da alta atestação das Escrituras. In 2 Peter chapter 3, Em 2 Pedro, capítulo 3, verse 15 and 16, versos 15 e 16, we see Peter saying these words of the Apostle Paul's writing, 2 Peter 2 Pedro, chapter 3, verse 15 and 16, where he says, and I'll summarize, it points us to Paul and his writings being hard to understand in places. sumarizando aqui em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, Pedro está falando sobre as escritas de Paulo, que há pontos difíceis de entender, But you see near the end of verse 16, mas no finalzinho do verso 16, he uses the word scriptures. ele usa a palavra escrituras. This is the term that is used pretty much exclusively for the Holy Bible, verses that have been inspired by God. E é o termo que é usado da palavra de Deus, os versículos que foram escritos. And so there you have Peter referring to Paul's writings as scripture. Então aqui Pedro está chamando as cartas de Paulo, equiparando elas com as escrituras do Antigo Testamento. Just to move on quickly, in Paul's first letter to Timothy, chapter 5, verse 18, he uses the phrase, the laborer is worthy of his reward. The passage. 1 Timothy 5:18. Em 1 Timóteo, verso 5, 18, The laborer is worthy of his reward, and that is found where? In Luke 10, verse 7. diz assim, né, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Nessa passagem se encontra lá em Deuteronômio 25. And so you see, Paul is recognizing what Luke says as scripture by quoting it and saying this is a quote from scripture. Então aqui ele está reconhecendo as Escrituras, está citando as Escrituras. So you may say, well, how do we determine the close of the canon? Mas como que nós determinamos então o fechamento do cânon? There are verses in scripture that tell us that there will be a close to God's revelation. Há versículos nas Escrituras que nos mostram que haveria um fechamento, fechar do cânon.
You could say from Daniel 9 verse 24, there's a sealing up of the vision and the prophet. Em Daniel 9, nós vemos que há um fechar da revelação das profecias que foram dadas. Isaiah 8 verse 20 seems to indicate there's no future revelation beyond the written word. Isaías 8:20 fala que não há outra revelação a não ser da Escritura. And Matthew 4 verse 4 and Deuteronomy 8 verse 3, Matthew 4 verse 4, 4:4 and Deuteronomy 8 verse e 3 Deuteronômio 8:3 affirm to us that every generation would have access to the full word nos of God. mostram que cada geração teria acesso à palavra inteira de Deus. And so the biblical canon was recognized by the people of God, but it became canon as it was inspired as the prophet wrote. Então, o cânon foi reconhecido pelo povo de Deus, mas ele tornou-se canônico no momento em que foi escrito. Let me then turn a little to look at what did that mean. O que isso quer dizer? So first of all, we have the Old Testament. Primeiramente, nós temos o Antigo Testamento. The Old Testament is one that was preserved in the providence of God. O Antigo Testamento foi preservado por Deus, na providência de Deus. The priests were instructed to be the custodians of the Word of God. Os sacerdotes eram os curadores da palavra de Deus. And in Romans, we are told that the Jewish nation at that time were those looking after the oracles of God. E nós vemos em Romanos dizendo que os judeus é quem cuidavam dos oráculos de Deus. And when the original copy was damaged, they were to make new copies. E quando a cópia original era danificada, era para fazerem cópias daquele original. And this is where we get the work of the scribes. E aí nós temos o trabalho então dos escribas. We know well from the New Testament, it speaks to us of the scribes and the Pharisees. Sabemos dos escribas, dos fariseus, do Novo Testamento. And you find that their work is exceptional. E vemos que o trabalho deles foi realmente excepcional. If there was one tiny mistake on the page, Se numa folha tinha um erro, the whole thing was scrapped. The whole scroll was scrapped. o manuscrito inteiro era descartado. And such was their desire to be 100% accurate. E nós vemos então o desejo deles de ser 100% precisos. They even had a process where they would identify the number of words that should be in a particular sentence or line. Eles tinham um processo que eles contavam o número de letras que deveriam estar numa linha. And so if there was something incorrect, they would notice it immediately. Então, se havia algo que não estava correto, imediatamente eles o identificavam. We find a particular effort when Ezra established the great synagogue. E nós vemos em Esdra um grande esforço que foi feito quando ele edificou, criou a grande sinagoga. And we're told at that time they examined the copies of Holy Scripture. E somos that they had. ditos que naquela época, naquele momento, eles examinaram as cópias das escrituras que eles tinham. And so the scribes continued in their work all the way up to the time of the Lord Jesus Christ. E os escribas continuaram seu trabalho até a vinda do Senhor Jesus Cristo. And the way that they would structure it was very diligent. E a forma com que eles se trabalhavam, a estrutura deles era muito diligente. After the scribes, we have this group called the Masoretes. Depois dos escribas, nós temos então um grupo chamados maçoretas. From the 1st to the 6th century AD, Do 1º ao 6º século depois de Cristo, they in a similar way counted the verses and words and letters of the Old Testament. eles também contavam os versículos, as letras do Antigo Testamento, And we can track their work all the way through to the present day. e podemos acompanhar o trabalho deles até os dias atuais. And so there are access to the Masoretic text, which forms the basis of the Old Testament. Então nós vemos o texto maçorético, que é a base do Antigo Testamento. Then we have the New Testament. Mas chegamos ao Novo Testamento. We know from other writings, the apostolic writings were circulated widely. Nós sabemos que as escritas dos apóstolos, ela foi circulada de grande forma, grande maneira.
But because of how the materials were used in the day, the originals would not have survived very long. Mas um material usado naquele dia fez com que as primeiras cópias, os originais, não durassem tanto tempo. And so copyists within the church would have copied those letters with scrupulous accuracy. Então, copistas dentro da igreja teriam copiado aqueles originais com um cuidado escrupuloso. And the very last part of the New Testament A última parte do Novo Testamento is almost a warning to those who would copy and prepare that New Testament. é um alerta para aqueles que estariam trabalhando, fazendo cópias. In Revelation 22, verse 18 and 19, it says, Em Apocalipse 22, For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. versos 18 e 19 de Apocalipse 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. And so we find that they copied the text, but sadly there were some who either made mistakes or some who were even trying to corrupt the text. Então nós vemos que fizeram cópias, infelizmente, alguns não foram tão precisos e outros quiseram mexer no texto em si. Here are some early ancient writers who warned against people trying to corrupt the word of God. Aqui tem alguns autores naquela época que avisaram contra pessoas que estavam tentando alterar o texto bíblico. A man called Polycarp, who was the disciple of the Apostle John. Policarpo, um discípulo de João. He writes that he condemns those who alter the sayings of the Lord and calls them the firstborn of Satan. Ele escreve condenando aqueles que alteram as palavras do nosso Senhor e o chama de nascidos do diabo. Another early writer called Justin Martyr Justinho Martin accused Marcion of altering Paul's epistles and the Gospel of Luke. acusou Marciano de alterar as escritas de Lucas and Paul's epistles e as and the Gospel. epístolas de Paulo. Irenaeus insisted Scripture was to be transmitted without falsification. Irineu reforçou que as escrituras deveriam ser transmitidas sem alteração. And Tertullian even affirmed that some of Paul's epistles were still available in the churches. E Tertuliano fez alusão de que algumas das cópias de Paulo originais ainda estavam disponíveis às igrejas. And so we find that there is that aspect to this as well. Então tem esse aspecto que precisamos considerar. But if you remember, the confession rightly points out Mas that the Lord has kept his word pure through all ages. Mas precisamos lembrar que a confissão batista diz que Deus tem guardado a sua palavra pura através de todas os séculos. The believers have had access to the true word of God. Ou seja, os crentes têm tido acesso à verdadeira palavra de Deus. And as some of you may know, the Trinitarian Bible Society seeks to use something called the Textus Receptus, E como vocês devem saber, a Trinitariana, a Sociedade Bíblica Trinitariana, busca usar o texto recebido no Novo Testamento, which for about 99% the text is found in the 5,500 Greek manuscripts. que representa 99% dos mais de 5.000 manuscritos que são conhecidos. There are some other manuscripts, Há alguns outros manuscritos, about 50 from the Alexandrian text. umas 50 cópias do texto denominado alexandrino, And while some would say they are older,
alguns podem dizer que eles são mais antigos, they disagree with each other thousands of times. esses textos discordam entre si em milhares de lugares. And they only find their way into published scriptures E elas só encontram o seu caminho numa forma impressa de escritura in the 1800s. no século XIX. Whereas the Byzantine text, or traditional text as it's often known, Mas o texto bizantino, ou o texto tradicional como é conhecido, was used by those men who framed the confession, foi usado pelos homens que escreveram a confissão. was used in that great revival during the Reformation, Foi usado durante o grande avivamento, durante a reforma, calling people back to sola scriptura. chamando as pessoas de volta à sola escritura. And they were fighting the battle at the time to say they had a canon of scripture and a consistent text. E estavam batalhando para dizer que eles tinham a palavra de Deus, tinham um texto consistente. And the response from Rome E a resposta de Roma was, you don't and you need us to determine it. foi: não, vocês não têm as escrituras e vocês precisam de nós para determinar o que são as escrituras. There are other factors that would cause us to prefer the received text. Há outros fatores que nos fazem preferir o texto recebido. It has associations with the Apostolic Church at Antioch. Ela tem associação com a igreja apostólica lá de Antioquia. It was the standard Greek text of the Greek Church. É o texto usado pela igreja ortodoxa, a igreja grega. And some of you who know a bit about the history of Rome E alguns que conhecem a história do romanismo, de Roma, will know in the west part of the Roman Empire they outlawed Greek na parte oeste, eles baniram o grego and they sought to destroy any Greek manuscripts they could get their hands on. e tentaram destruir qualquer manuscrito em grego que descobrissem. So the broader witness there was wiped out. Então a testemunha grande que havia lá foi destruída. And so God's providence has Mas, preserved his text. pela providência de Deus, ele tem preservado a sua palavra. And that is why the Trinitarian Bible Society seeks to uphold the doctrine of the preserved Word of God. E é por isso que a Sociedade Bíblica Trinitariana assegura a doutrina da preservação da palavra de Deus. As it was the standard text of the Reformation era. Foi o texto tradicional, o texto usado pela reforma, durante a reforma. We also seek to do faithful translations of the scriptures. Nós também buscamos fazer traduções fiéis das Escrituras. There are, of course, different ways you can translate the Bible, Há diferentes formas que você pode traduzir a Bíblia, but we try to make it as literal as possible, but as free as necessary to make sense in the receptor language. mas nós buscamos traduzir o mais literal possível, mas o mais livre o necessário para a língua receptora da palavra de Deus. For example, and Por exemplo, I don't know whether Portuguese fits with this, não sei se o português vai cair nisso, vai se calhar, but we have terms in the scripture like God, the kingdom of God. mas nós temos o termo, né? O reino de Deus. You could translate that God's kingdom, Você poderia traduzir como o reino de Deus, but if you want to translate in a way that reflects the terms in the Greek text, mas se você quer traduzir os termos do texto grego, you translate it as the kingdom of God. a gente traduz como o reino de Deus. And so terms like this became in modern usage in English. I don't know if it is so common in Portuguese. Afetou muito o inglês, não está dizendo, sabe se no português afeta isso. Like we don't say God's lamb, Não dizemos, né, a terra de Deus, we say the lamb of God. ou o cordeiro de Deus. This, especially in Hebrew, reflects the original language. Então, o cordeiro de Deus, mas no hebraico isso afeta muito a tradução. And the reason that is because God's word is inspired. A razão é porque a palavra de Deus, ela é inspirada. And remember, we were told every word, the words written are inspired. E nós somos ditos que cada palavra, a escritura é inspirada.
it is not just the general sense of what is being expressed. Não é só o sentido daquilo que foi escrito. In fact, the Lord Jesus Christ uses just a different tense to point out that he is divine. O Senhor Jesus usa apenas um termo diferente para mostrar que ele é Deus. When the Lord uses the term I am. Quando ele usa o termo eu sou. And so we try to translate in that particular manner. E tentamos traduzir desta mesma forma. So I hope this has given you an indication that the canon of Scripture is not a product of human decision. Eu quero mostrar que o cânon, então, não é o resultado de um processo meramente humano, but of divine revelation and preservation. Mas de revelação divina e preservação divina. That God ensures that his word is preserved for his church. Deus garante que a sua palavra foi preservada para a sua igreja. And that as believers in the Lord Jesus Christ, we must seek to uphold the authority of Scripture. E como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos assegurar a autoridade das Escrituras. That the words of the Lord may remain true. Que as palavras do Senhor permaneçam fiéis. As Matthew 24:35 says. Como Mateus 24:35 diz: Heaven and earth shall pass away. O céu e a terra passarão, but my words shall not pass away. Mas as minhas palavras não hão de passar. Thank you, and I believe we are open for some questions. Muito obrigado e creio que estamos abertos para perguntas. Para começar, vou fazer uma então. To start, you just want to make one? Com vergonha. So people are a little bit shy. Como que os livros apócrifos diferem dos livros canônicos? How the apocryphal Como que a gente books poderia explicar essa diferença? differ from the canonical books? How can you explain the difference between those? So there's a sort of difference of when the Lord Jesus Christ refers to the Old Testament. Tem uma diferença quando o Senhor Jesus ele se refere aos livros do Antigo Testamento. We find on a number of occasions he speaks of the law, the prophets and poetry, you might say. Ele fala sobre a lei, sobre os profetas, sobre poesia, por exemplo. Which is the exact way the Jewish Old Testament Bible was organized. Que é a forma com que o Antigo Testamento foi organizado. He doesn't refer to the apocryphal books which come later. Ele não se refere aos livros apócrifos, por exemplo, que vêm depois. Also you find the apocryphal books are heavily supportive, dare we say, of Roman Catholic doctrine. Os livros apócrifos se apoiam muito em doutrina católica. Has more things about praying to saints. Tem coisas que falam sobre orar aos santos. Has additional the book of I can't remember if it's Ruth or Esther. I think it's Esther, right? Não lembro se é Ruth ou se é Esther, mas doesn't mention God, but they add chapters to Esther. Não menciona a Deus, então eles acrescentam livros, capítulos. And so there's this change, but it isn't recognized by the Jews even as Old Testament scripture. Tem mudanças e os próprios judeus não reconhecem o apócrifo como escrituras. And so that way it's an addition that wasn't recognized by those who were trusted with the oracles of God in the Old Testament. Então nós vemos que é uma adição, mas ela não foi reconhecida como escritura por aqueles que cuidaram dos oráculos de Deus. And we don't see them ever referred to as scripture in the New Testament, whereas there are, I believe, over 6,000 quotes from the rest of the Old Testament. Nós vemos que não há nenhuma menção no Novo Testamento sobre a autoridade ou citando esses livros apócrifos, mas o Novo Testamento cita em cerca de 6.000 lugares o Antigo Testamento. I hope that Espero que ajude. Gostaria de saber a respeito das escrituras quando foram sendo
feitas num tipo de papiro, né? Like to know, as the scriptures were written on papyrus, Yeah. Teve muita dificuldade porque eu estudei um pouco, parece que era muito caro e era para poder preservar e fazer cópias para as outras igrejas, tinha essa dificuldade de se encontrar e fazer, tomar esse cuidado para que as igrejas receptassem as escrituras em mãos para a leitura na igreja. it seemed that it was very expensive and hard to make copies, so the churches would receive these copies. Right. Yeah. So would that have been a case of being very expensive and hard to make copies? It would have been, I believe, expensive to do that, but Teria sido caro realmente fazer cópias. and there's evidence that they would use some cheaper materials from time to time as well. E a evidência é que às vezes usavam um material mais barato. And you also find that in warmer climates it lasts longer. Nós vemos que em climas mais quentes, né, os papiros duravam mais tempo. So that gives us a valid reason why in the east, the colder parts, Nós vemos por isso que nas partes mais frias, como no leste, né, you find a lot fewer of the early uncials or manuscripts, nós temos menos cópias dos unciais, que são as cópias, né, mais antigas, because they just wouldn't have survived in the climate. porque eles não teriam sobrevivido no clima daquele local. Respondeu? Sim, thank you. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, dá pra ouvir aqui? Tá dando pra ouvir? Pode falar. According to some research that he's done Na Bíblia King James, 1611, into 1611 by King James, os livros apócrifos estavam contidos. the apocryphal books nela, were contained porém, in them, considerados apócrifos. but considered apocrypha. A partir de quando que decidiu-se não mais colocar os livros Where did they apócrifos decide not to nas include the Bíblias apocrypha protestantes? in the Protestant Bibles? So you find that in the Protestant Bibles and even in the King James, Nós encontramos nas Bíblias da Reforma até a Bíblia King James, né? they are often put at the very end of the Bible Geralmente colocavam bem no final da Bíblia, to separate them, to say these are helpful, but they're not canonical, if you see para what I mean. separar, para dizer esses livros são úteis, mas não fazem parte do cânon. And I think over time, at that time you had people coming out of the Roman Catholic tradition, Naquele tempo, você tinha pessoas que estavam saindo da tradição romana, and so as they were further removed from that, they felt, I think, more free to exclude them and not include them. e à medida que se separavam mais de Roma, sentiam mais liberdade de não incluir estes livros. And some may have made a political call that it would have been more broadly accepted to put it in the back. E talvez alguns usaram de politicagem, dizendo que a Bíblia seria mais aceita se incluíssem os apócrifos no final. Lá atrás, depois, irmão, perdão. Obrigado. Em relação aos livros apócrifos, In relation to the apocryphal books, muito se fala a respeito do livro de Enoque. we talk a lot about Enoch. Yeah. Salvo erro, existe uma citação em Pedro, It seems that in Peter there is a quote. uma breve citação em relação a esse livro. What about Em que this book? momento ele foi removido? At what point was it removed? Muitos dizem que ele foi inspirado e utilizado pelos cristãos antigos. A lot of people say that it was considered inspired by the old Christians. Yeah. O que você pode nos And falar what can you say sobre about that? Yeah, there were some that considered it inspired, Há alguns que consideravam ele inspirado, but over time it became rejected mas as com o inspired, tempo ele foi rejeitado, especially by the time we get to the Reformation. especialmente quando chegamos na época da Reforma. And we do find in Scripture there are quotes from different sources, Nós encontramos nas Escrituras, às vezes, citações de outras fontes, but unlike Paul's writings, Mas- it doesn't say that this is Scripture from what I understand in that mas quote. diferentemente das cartas de Paulo, né, das epístolas de Paulo, essas outras citações não são se referidas como de fato escritura. Yeah. But I can send you, there's some interesting stuff about the Book of Enoch online. Mas se você quiser, tem coisas bem interessantes sobre o livro de Enoque online que eu posso passar para você. Yeah. Entendi, Samuel. Thank you.
Perdão, aqui na frente e depois lá atrás. O Concílio de Trento tem alguma influência no cânon? Did the Council of Trent have any influence on the canon? It had an influence on the canon, Teve uma yes, influência no cânon, sim. but most Protestants would affirm it was established AD 70 Mas a maioria dos before. crentes vão dizer que foi formada no ano 70 depois de Cristo. Before, it certainly standardized it, but it was established before amongst the ancient Então o Christians. Conselho de Trento formou uma forma, padronizou, mas o cânon foi formado antes, né, do Conselho de Trento. Formalizou. Yeah, and so the argument is often made that it was only established at the Council of Trent. Então o que eles dizem, né, que o cânon só foi estabelecido no Conselho de Trento. But I don't think that's correct. Mas não é uma afirmação correta. There's plenty of evidence that people were using this canonical form. A evidência é que as pessoas estavam usando essa forma canônica antes do Concílio de Trento. Lá atrás. Essa resposta não me dúvida. Essa resposta agora. Okay, that answered his question. Ah, okay. Ótimo. Lá atrás, depois aqui na frente. Os livros apócrifos, de forma geral, The apocryphal books, in a general sense, eles são considerados livros de credibilidade. are they considered ou credible duvidosos? or questionable? They're questionable in parts because the other part of considering Scripture is the Holy Spirit doesn't contradict it, itself. São considerados questionáveis em partes porque o Espírito Santo ele não se contradiz. So there's also the weight of theological comparison E tem o peso da comparação teológica. to say that it doesn't fit with the rest of Scripture, and Podemos ver que ele não casa com o restante das Escrituras. so there are cases with that with the Apocrypha. Então tem casos assim com os livros apócrifos. Que critério é usado para traduzir a Bíblia para cada país? What criteria do you use to É, translate the cada Bible to every country, every tongue? Criteria in terms of assessing the language, or Critérios com relação à língua, Linguagem. of language, for example, how do you use? so we would establish, is there a good translation there already? Por exemplo, quando chegamos a uma língua, primeiramente perguntamos se tem alguma tradução que já foi feita, né, para aquele idioma. We would look at the method that has been applied to the translation. A gente analisa qual foi o método usado na tradução, né, naquela Bíblia. There are sadly some very bad translations. Infelizmente, há umas traduções muito ruins que foram feitas. I'll give you an example. Dá um exemplo. In Ethiopia, there's a verse in the scriptures that speaks about Christians being the salt of the earth. Lá em Etiópia, né, tem uma passagem que fala que nós somos o sal, os crentes são o sal da terra. This translation had, you are the yellow curry of the earth. E nessa tradução tinha, vocês são o curry amarelo da terra. And what this comes from is contextualization. E isso vem de contextualização. And is, of course, beginning to be applied in some very liberal Bible translations where they're Yes. changing things because it's too offensive. E estão começando a usar isso em algumas traduções, né, modernas, tentando tirar termos que poderiam ser ofensivos. And so we'd look at that, and then is there a need? Então olhamos isso e também vemos se há uma necessidade. And so we investigate this. Is there something we can revise and make it up to the good standard? That's our approach. Aí analisamos ver se há algo que podemos realmente revisar e trazer a um bom nível de tradução. We have enough. We don't. If there's a good translation, we have enough work to do anyway. Se uma língua já tem uma tradução boa, nós temos muito outro trabalho para fazer. Yeah. Obrigada. Quais são os dicionários ou léxicos que vocês indicam que foi utilizado para a tradução do grego para o português e do hebraico para o português? What dictionaries or lexicons do you recommend that are used in translation? So we would often. Strong's is a very well-known example. O Strong's é um básico bem conhecido, The one that is regarded as the best is one called Liddell and Scott. mas o melhor é o Liddell e Scott.
And there is a free version online, but Tem uma versão gratuita online, the problem with Lido and Scott is you need to have some understanding of Greek, mas because com o you can Lido only search in Greek. você tem que ter um certo conhecimento do grego, porque você só pode pesquisar no grego. But that is regarded as the best definitions because they reference material outside of the Bible where that word is used, and so for translation is very Mas é o melhor porque além das definições ele mostra o uso, né? Então o livro seria o melhor. Desculpa, hebraico é o Strong? And for Hebrew, which is the best? So for Hebrew, I would probably say Strong's is pretty good. Delitzsch, a man called Delitzsch has done, well he's not alive anymore, but Delitzsch has done a very good lexicon. Além as dos well. Strongs tem o Delitzsch, que fez um bom léxico. Yeah, that's the main one I would. Esse seria o principal, o Delitzsch. But there's some useful things online. So there is one that I would warn against. Agora tem um que eu iria recomendar contra. I used to use it myself and it's very popular. Usava no passado, era muito popular. Called Thayers. O Theos. This is very easily available, but É bem fácil de encontrar, mas the reason I stopped using it is because he quotes a lot of Unitarian sources. eu parei de usar porque ele cita muitas fontes unitarianas. And so of course when it comes to Christ's divinity, Então, quando trata da divindade, deidade de Cristo, the Unitarian source wants to take the opposite view all the time. a fonte unitariana quer levar você para um outro caminho. Yeah. Lá atrás, depois aqui, foi bem rápido. Rapidinho, Tim Dale, que ele falou, desculpa, eu não escutei. Oh. Qual dicionário antigo ele explicou? The Hebrew again, Delitzsch. Delitzsch, yeah, Franz Delitzsch is the Franz Delitzsch. There is also a commentary that Delitzsch wrote E tem um comentário que ele escreveu também, with a man called Kiel, K-E-I-L. chamado Kiel, K-I-L. And they were two Hebrew experts that Eram dois experts no hebraico, from a Jewish background but converted to Christianity. vieram do judaísmo, mas se converteram ao cristianismo. And so they have excellent work. Então eles têm um excelente trabalho. Mais uma, posso fazer? Sim, one more. O Arnold citou um pouco dos maçoretas, né? When you quote the Masoretes, Um pouco antes dos maçoretas, salvo eu, eles começaram a escrever quando estavam saindo da Babilônia. the Masoretes began writing before they were leaving Babylon, he's asking. Antes disso, a Bíblia ela foi passada via oral mesmo, né, por tradição oral, ou teve algum escrito antes? Before that, was the Bible transmitted orally or was it written? It was written still. Foi escrita. Yeah, and there was the Hebrew tradition, but in Babylon, and when the Jews were in exile, they began to translate into Greek, the Septuagint, that you may know. Tem a tradição judaica, mas nós vemos que a Bíblia foi escrita, tanto que eles começaram a traduzir para a Septuaginta nesta época. And in some cases, the Hebrew was still available. Nós temos alguns casos, o hebraico ainda estava disponível, But the people, because they were in exile, couldn't understand it. mas como as pessoas estavam no exílio, elas não conseguiam entender. So they wanted to preserve it, so they had the translation. Eles in the queriam Greek. preservar, né, o conhecimento, então por isso começaram a fazer a tradução. Aqui na frente. Temos aí 2000 anos, né, de história do Novo Testamento. Como foi realizado esse cuidado que a gente vê a Igreja Católica, né, presente, ficou esses documentos ficou em posse da Igreja Católica durante esses 1500 anos até a Reforma? We have these 2,000 years. How are they cared for? Was the Catholic Church in charge of these until the time of the Reformation, 1,500 years later? So you find it in the Greek side, because the Catholic Church, when all the Greek manuscripts were destroyed, the Catholic dogma became the Latin is the perfect translation. Nós temos que ela foi preservada pela Igreja grega, porque a Igreja Católica usou o latim como a sua base. So they had an extreme position, as I would say for anyone that says a translation is inspired.
Então eles tinham a posição, né, que qualquer um que fala que uma tradução é inspirada, but we find all the Greek manuscripts are going east. mas nós vemos que todos os manuscritos gregos estão indo para o leste. But the remarkable thing in the providence of God is just before the Reformation, Mas na providência de Deus, nós temos que logo antes da Reforma, we find Istanbul or Constantinople, where the Byzantines were, nós temos em Constantinopla, o Bizantino, lá onde era o centro, né, cristão, is invaded by the Muslim attack. ela foi invadida pelos muçulmanos, And so the people with the manuscripts are now fleeing to Western Europe, where the Reformation in the Lord's providence is então as going to pessoas happen. que estavam lá, que tinham os manuscritos, fugiram para a Europa, aonde começou a Reforma. So Martin Luther reads it and sees penance instead of repentance and says this is wrong. Então Martinho Lutero, ele lê penitência e compara com arrependimento e fala que está errado, né? And it seems just a remarkable work of God that E nós vemos at the time trabalho of the Reformation. maravilhoso de Deus bem na época da Reforma. Se eu entendi corretamente, If I understood correctly, na palestra, ele deu duas características de aceitação para o Novo Testamento. he gave two characteristics of accepting the New Testament: Yeah. A aceitação imediata the immediate acceptance e a escrita Immediate por inspiration, yeah. dos apóstolos. and be written by one of the apostles. Yeah. Se por um acaso hoje aparecesse uma carta de Paulo, algum escrito de Pedro, If, for example, today there appeared some letter of Paul or of Peter that was preserved, até em quantidade aceitável, even in an acceptable quantity, como isso seria trabalhado? how would you work that? Yeah, well, the first thing I would say is it is immediately inspired, but it's overseen by the apostles. So Mark's gospel, Mark wasn't an apostle, but he was writing, we believe, under the sort of instruction and oversight of Peter. Então, primeiramente, nós vemos, né, sobre a escrita, que foi escrito pelos apóstolos, ou diretamente aqueles com os apóstolos, né, como, por exemplo, Marcos. And also we find in Scripture that passage I think I quoted in Matthew 4 indicates that the church and God's people will have God's word. E Mateus 4, eu fiz uma alusão a essa passagem, fala que o povo de Deus vai ter a palavra de Deus, There's not this period of silence onde não há um período de silêncio, where God's word suddenly reappears in another Paul's writing or onde something. de repente aparece ou surge mais escritura em algum outro local ou tempo. And so that's how I would assess it. Então, assim que a gente vê, né, que Deus prometeu e preservou. If we are to live as in 2 Timothy it says all scripture is given by inspiration of God. Segundo Timóteo dizem que toda a escritura é divinamente inspirada And it is for us to be profitable for doctrine, for reproof, for instruction in righteousness. e ela é proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. If we say that something new comes up, E se nós dissemos que algo de novo surgiu, then the Lord hasn't given us all scripture for instruction and righteousness. então Deus não nos deu toda a escritura para realmente conhecimento, para crescimento. And so that is why we hold to the canon being closed. Então, at por that isso que particular- nós seguramos a afirmação de que o cânon foi fechado. And why those last verses in Revelation speak about anyone adding to this book. E o final de Apocalipse fala daqueles que querem acrescentar a estas palavras. Nesse tema, In this theme, os manuscritos que foram encontrados em Qumran the Quran manuscripts that were found, só vieram reforçar o que já existia? did they Não foi come to encontrado reinforce nada that novo? which already known, or did they bring something new? So the Qumran manuscripts, there's a lot that affirms the Masoretic text. Tem muito lá que reafirma o texto massorético. I understand that there were some additional books in there, Eu entendo que lá encontraram alguns livros adicionais, but my view is we can always look with a little bit of suspicion mas podemos olhar com suspeita. when something is discovered hidden from everyone. Quando algo é descoberto que foi guardado o secreto de todo mundo,
when the Lord has given his people his word Quando Deus tem dado ao seu povo a sua palavra. and promised that the Holy Spirit will guide and lead us into all truth. E prometeu que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. For there then to be something that is now new and discovered. Para de repente agora temos algo novo, algo que foi descoberto. So in that way, from Scripture, we draw the theological argument to determine how we assess the canon. Então, das Escrituras, nós chegamos então a uma conclusão teológica de como nós vamos tratar tais descobertas. Há uma linha teológica no Brasil There's a theological line in Brazil que tem dito que nós podemos idolatrar a Bíblia. that says that we can worship the Bible, make it into an idol, E que nós não deveríamos prestar atenção nisso, mas nos preocuparmos só com Deus. and we shouldn't pay attention to that, but only pay attention to God. Eu queria algumas impressões deles. What are your impression on that? So people are saying Bibliolatry, we pay too much attention. right? You shouldn't be practice bibliolatry, but just focus on God. Right. So of course we worship the God of the Bible, not Logicamente. the Bible of our God. Nós adoramos o Deus da Bíblia and Not the Bible of our God. nós adoramos o Deus da Bíblia e não a Bíblia de Deus. You gotta translate that right. I don't know. Eu tenho certeza que eu traduzi corretamente. Say it again, eu quero traduzir Okay. fielmente, irmãos. Vamos lá. We worship the God of the Bible, Nós adoramos o Deus da Bíblia, not the Bible of our God. não a Bíblia do nosso Deus. So the Bible should drive us to worship God. We're not worshiping a book. Então a Bíblia deve nos guiar a adorar a Deus. Não estamos adorando só um livro. Yeah, we're thankful for it, and it's a rich blessing. But we don't worship a book or a physical thing. Nós somos gratos pela Bíblia, mas nós não adoramos a Bíblia como um objeto, né? Como um ídolo, né? Como uma imagem, mas pelo que ela faz, nos conduz a Deus. Mais perguntas? Mais um aqui na frente, depois uma lá atrás. O que o pastor Arnold vê na questão de que atualmente a Igreja Católica está atacando muito a questão de que a Bíblia ela foi dada após a Igreja, é isso que ele fala? Que a Igreja veio antes da Bíblia. What do you say about the Catholic Church affirming that the scriptures came after the church? E que isso está muito enfático, muito está And tendo um ataque muito maior do que antes. Emphasizing O que a o pastor lot. vê a They're respeito attacking. disso, né? Se ele está tendo também muito trabalho em questão de combater essa ideia do catolicismo de que a Igreja veio antes da Bíblia. So, what do you say to this attack that the Bible came after the church? Well, I would say the Bible establishes the church Eu because, diria que a Bíblia é que estabelece a igreja. for example, in the book of Acts, we're given the narrative of how the New Testament church begins. Por exemplo, em Atos, nós temos a narrativa de como a igreja foi fundada. And so the scriptures establish the church, not the other way around. Então, são as escrituras que estabelecem a igreja e não da outra forma. Obrigado. Aqui no Brasil tem sido retomado um tipo de educação cristã clássica. Here in Brazil, we're having classical education being reestablished. E muitas vertentes dessa educação têm indicado a Vulgata Latina como um texto bom para se estudar o And latim. a lot of these classical schools are indicating or recommending the Vulgate, Latin Vulgate, as a way of studying the Latin. E qual a impressão dele com relação à tradução da Vulgata Latina e se é um bom instrumento? And what do you think of Latin Vulgate, and if it is a good form of studying Latin?
It may be useful in parts, I think. A Vulgata é útil em partes, digamos. But of course, the Latin Vulgate was the translation that had penance instead of repentance. Mas a Vulgata Latina que teve, por exemplo, penitência ao invés de arrependimento. So I think a teacher may make a judgment over what verses they may use. Então, o professor pode escolher, né, quais versículos que estariam ensinando, né, usando para ensinar o latim. And how you would present it to the children as a translation that has some problems, but it has Latin that we can learn from. Mas mostrar para as crianças, né, que ela é uma tradução problemática, mas que ela pode ser usada para aprender o latim. Yeah. Uma pergunta para o pastor Harry, né? Existe alguma intenção da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil de publicar uma versão em português um pouco mais, vamos dizer assim, mais popular, mais informal da ACF, considerando os textos maçorético e recebido? This one is for me if we have a chance of plan of doing a simple version. Muito obrigado pela pergunta. Interessante, né? As pessoas gostam de fazer essa afirmação, né, que a ACF é difícil de ler. Mas a ACF até é usada na alfabetização da Bíblia. Então, nós passamos, né, pela última revisão ortográfica em 2011, nós buscamos retirar arcaísmos, mas nós temos que considerar qual é a forma de tradução da ACF. Então, a forma de tradução, ela segue os mesmos textos e os mesmos princípios de tradução que todas as traduções da Reforma fizeram. Então, seguindo o maçorético, seguindo o receptus, na tradução formal. Tradução formal é a gente busca traduzir cada palavra do original, na sua forma mais literal possível, mas o mais livre ou necessário para fazer o sentido conhecido. Então, tem uma diferença se você usar uma ACF para estudar a Bíblia e usar uma versão dinâmica, digamos, né? Que a dinâmica, o pensamento da dinâmica é da mente de Deus para a mente dos homens. Então, aí o tradutor usa muitas liberdades, né, na tradução. Daí tem tradução paráfrase, isso não é nenhuma tradução, mas é do que se entende do original. Então, são coisas que ajudam, né, a explicar. O risco é quando elas acabam sendo tendenciosas, né, e você perde as palavras do original. Na tradução formal, como a ACF, você pode usar ela porque ela está no português atual, é apta para todos os países da fala portuguesa, então ela é usada na alfabetização pela Bíblia, mas ela também aprofunda o bastante para ser usada numa Bíblia de estudo. Então, através da própria CF e com um bom dicionário, você consegue aprofundar o seu estudo, porque o que nós buscamos não são só sinônimos mais fáceis, mas buscamos as palavras que têm o mesmo peso, né, o mesmo significado nas línguas originais. Então, por exemplo, quando fizemos a revisão da 2011, teve uma palavra que veio para mim e eu queria trocar. Eu julgava que era um espanholismo, que é lá em Provérbios, onde fala cerrar os lábios. Eu falei, isso deve ser do espanhol, né? Cierre la puerta, feche a porta. Mas quando fomos olhar o significado da palavra, nós mandamos para o nosso editor, nós tínhamos um revisor lá em Israel, na Hebrew University na época. Então mandamos para ele para examinar cada palavra que a gente estava examinando, cada versículo. Ele trouxe para nós que aquela palavra, na verdade, no hebraico, quer dizer, não é só fechar, mas é pressionar firmemente um lábio contra o outro. E quando fomos olhar o que quer dizer cerrar, é fechar fortemente, pressionar um lábio contra o outro. E quando nós vimos isso, então não tem como mudar. Está preciso, a pessoa consegue aprofundar. Então, a ACF, quando eles dizem é mais difícil de entender, precisamos entender que as próprias escrituras têm pontos que são difíceis de entender. Quando tem uma ambiguidade na língua original, o nosso papel é traduzir a própria ambiguidade, não é para nossa visão o papel do tradutor interpretar.
O papel do tradutor é traduzir, mesmo se tem algo difícil na língua original. Por quê? Nós vemos isso a exemplo de Esdras e Neemias. Nós vemos que metade do dia eles leram e metade do dia eles fizeram então conhecido o que estava sendo lido para as pessoas. O eunuco tinha a sua cópia. Ele estava lendo as Escrituras. E ele perguntou, quando Filipe chegou ao lado dele, Filipe perguntou, entendes tu o que lês? E ele falou, como entenderei, se não há quem ensine. Então, uma das coisas que está sendo perdida, ou estão querendo descartar em nossos dias, com as versões modernas, tentando fazer ela bem gostosa de ler e tal, é perder essa característica da palavra de Deus, que ela precisa ser ensinada. Então era para, lá em Deuteronômio, os pais ensinarem para os filhos. Nós vemos então Paulo comparando a corrida, o ensinamento cristão a uma corrida, passando o bastão. O eunuco não entendeu, precisava que alguém ensinasse. Então as escrituras precisam ser ensinadas. É uma característica que estão nossos dias desconsiderando, mas é uma característica das Escrituras, e tem mais uma coisa, que é o Espírito Santo, que é o próprio autor. Sem fé, sem ter o Espírito Santo dentro de nós, não tem como entender as Escrituras. Para as pessoas aparece loucura. É o Espírito Santo que dá o verdadeiro entendimento. Então, nos perguntam bastante isso, mas eu vejo que quando as pessoas entendem realmente a doutrina, que é a inspiração plenária e verbal, entendem o método de tradução, que é buscar traduzir cada palavra, e quando realmente começam a usar e analisar, e veem que as escrituras se abrem e podem aprofundar, se apaixonam, e usam até para ensinar a ler e escrever. E nossa igreja, nós usamos a ACF com 2 homens que chegaram, aceitaram a Cristo, não sabiam ler e escrever, usamos a ACF para ensinar eles a ler e escrever, e hoje são 2 diáconos. Então, quando a gente olha um pouquinho mais, a gente vê as coisas que fazem. Tem uma edição que saiu, só para dar esse último exemplo, tiveram que mudar, mas é uma que tentou ser bem fluido e tal. Em Isaías 28:13, nós temos Isaías 28:10 e 13, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Numa das traduções modernas que tiveram que mudar na segunda edição, ao invés de colocar tudo isso, colocaram porque é blá, 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 blá. Vocês estão sentados, eu pude contar para vocês. Quantos irmãos presbiterianos nós temos aqui hoje? How many Presbyterians we have here tonight? Então vamos aproveitar para uma defesa do batismo. So let's do a defense of baptism. Okay.